Você já se sentiu completamente perdido? Como se tudo estivesse desmoronando em sua cabeça ao mesmo tempo? Falta estabilidade financeira, emocional, dores físicas, emocionais. E todos esses problemas se somam e cada dia que passa pioram e não importa o que você faça, nada melhora? E aí finalmente um belo dia você acorda e diz: preciso mudar. Mas o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu não sei. Se é nesse momento que você está agora, esse vídeo é para você. Hoje vamos ver como enfrentar esses momentos de caos e vamos entender por que muitas vezes a mudança mais urgente que você precisa fazer é aqui, ó. Oi, meu nome é Túlio e esse aqui é o espaço onde eu compartilho ideias que me ajudam, dicas que me ajudam no dia a dia a lidar com as minhas dificuldades, com as minhas ansiedades e que podem ajudar você também. E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre um momento em que a pessoa se sente muito perdida. É muito comum a gente lidar com esses momentos que a gente precisa mudar, precisa fazer alguma coisa para resolver nossa situação, mas não sabemos para onde ir, nem por onde começar. E às vezes o primeiro passo parece mais difícil do que qualquer outra coisa que a gente consiga fazer. E hoje nós vamos ver como você pode identificar o que é que você precisa fazer e por onde começar. E a primeira coisa que você precisa fazer é uma autoavaliação sincera. E por que precisa ser uma autoavaliação sincera? Porque quando você vai procurar identificar um problema, muitas vezes você vai precisar identificar uma falha e reconhecer que tem uma falha que precisa ser eliminada. E nesse processo de identificar e reconhecer a falha, você precisa ter coragem de admitir que você não é perfeito e que você não está certo. A gente vai ver coisas aqui que você faz no seu dia a dia que você acha normal, mas que podem estar colaborando para isso. E logo no início, nesse processo de você identificar qual é o seu problema, você vai enfrentar logo uma pergunta, que é a derradeira, é a principal: por que eu estou vivendo tanta instabilidade? Pois é, por que você está vivendo tanta instabilidade? Você sabe qual é o motivo? O motivo é algo de fora ou é você mesmo que está causando? E o que é que está fora do lugar? Você também precisa identificar o que é que está fora do lugar. E aqui começa a azedar o caldo, sabe por quê? Você vai ver que algumas dessas coisas estão sob o seu controle. E agora você vai fazer o quê? Essas coisas que estão fora do lugar, mas estão sob o seu controle, podem ser modificadas por você. Mas aí entra aquele processo que eu disse há pouco tempo. Você identificar qual é a sua falha, identificar as suas carências e identificar o que você precisa mudar. E tudo isso você, além de identificar, tem que assumir e aceitar. Quer ver? Vamos pegar primeiro a instabilidade financeira. Se você está enfrentando a instabilidade financeira neste exato momento, você precisa se perguntar: por que eu não consigo a estabilidade financeira? Aí você pode dizer: mas eu ganho muito pouco, por isso que eu não consigo ter uma estabilidade financeira, eu sempre tenho que estar comprando alguma coisa no cartão. Mas será que é mesmo? Quer ver? Uma situação hipotética aqui. Você recebe R$2.000 por mês. E desses R$2.000 por mês, você põe na ponta do lápis o que você gasta durante o mês e percebe que 500 você gastou com delivery. E por que você gastou esse dinheiro com delivery? Porque você trabalha o dia todo, chega em casa cansado, não quer cozinhar, acha que cozinhar vai ser cansativo, mas também não quer comer o que tem em casa. Você quer comer algo diferente. E aí 2, 3 vezes por semana você gasta dinheiro com delivery. E quando você soma no final do mês dá R$500. Com R$1.500 você tira 400 para o aluguel. Sobra quanto? 1.100. Percebe? Os 400 do aluguel é menos do que o que você gasta com delivery. Quer dizer que agora eu vou abandonar meu delivery? Não, não é esse o caso. Mas se você quer ter uma estabilidade financeira, você tem que aprender a poupar dinheiro, a controlar o tanto que você gasta e a evitar gastos que são desnecessários. E para isso você tem que admitir que tem dias que você pede o delivery não porque você precisa, mas porque você quer, porque é cômodo para você. Entendeu? E aí você admitindo isso, você vai conseguir cortar um pouco. Talvez você não consiga cortar tudo de uma vez, aí vai ser um trauma muito grande para você. Mas aí no próximo mês, em vez de gastar R$500 de delivery, você gasta 250 só. Nos outros dias você come alguma coisa, faz uma sopa, prepara algum lanche rápido. Você se vira. Esses R$250 por mês, se você guardar em um ano, sabe quanto é que você vai ter? R$3.000 a mais. Mais do que um 13º salário. Se o seu salário é R$2.000 por mês,
e você economiza 250 que gastava com delivery, você vai ter no final do ano um valor maior do que o 13º salário que você recebe. Isso não vai fazer uma diferença na sua vida? Vai! Dá para você conseguir ter mais estabilidade financeira? Dá! Dá para você ter um dinheiro em reserva para comprar um remédio quando precisar? Dá! Dá para você planejar uma viagem no final do ano? Dá! Com 3 mil reais por mês? Mas como é que você chega nesse ponto? Cortando algo que você gosta. Algo que é cômodo para você. Percebe? Quer ver outra coisa? Cartão de crédito. Se o seu problema de ter estabilidade financeira é dívidas no cartão de crédito, dívidas constantes. E olha que eu nem estou falando de dívidas muito grandes, mas dívidas constantes. Todo mês você tem. Termina de pagar uma coisa e tem outra. Por que você tem tanta dívida? É necessidade? Ou será que é só porque você gosta de comprar? Porque comprar te faz bem, faz você se sentir melhor. E aí assim que você está fechando o cartão aqui, que você terminou de pagar aquele sapato, você vai comprar outro. Porque agora liberou o cartão, aí eu vou comprar outro. Só que o cartão está liberado, não é dinheiro para você gastar descompromissado. Não. O cartão está liberado porque você pagou uma dívida. Aí você vai entrar em outra. Qual a necessidade disso? E isso faz com que você fique ansioso. Porque você vai estar sempre com uma dívida pendurada nas suas costas. Isso também causa ansiedade. Entendeu? Como é que você mesmo pode estar causando sua estabilidade financeira? Sua estabilidade não, sua instabilidade financeira. Agora vamos lá, vamos supor que o seu problema não é financeiro, é emocional. Você tem instabilidade emocional. Novamente, lembra aquela pergunta lá do início? Por que eu tenho tanta instabilidade emocional? Por que meus sentimentos mudam tanto? Por que eu não consigo ficar com a mesma pessoa durante 1 ano, 2? Por que eu não consigo arrumar um marido, uma esposa, alguém que esteja disposto a ficar comigo? Por que eu não consigo controlar meus sentimentos? Por que eu não consigo ficar tão confiante de mim, igual fulano ou ciclano é? Essas são perguntas que você precisa se fazer. Quer ver uma coisa que acontece bastante? Você acorda, chega empolgadão, toma seu café, escova os dentes, e aí você está motivado para mais um dia de luta, você está cheio de planos, de coisas que você vai fazer para melhorar de vida, para mudar a sua vida. Aí o que acontece? Você, antes de sair de casa, liga o celular, abre o Instagram e olha lá o seu vizinho, o seu amigo de infância, ele acabou de comprar um carro do ano 2025. Aí você olha assim, poxa, ele está com um carro novo e eu nem habilitação tenho. Fulano está tão feliz, acabou de casar, eu não casei ainda. E aí você fica triste, você fica deprimido. Ou quer ver outra situação? Você no trabalho recebe uma crítica do chefe e aquela crítica acaba com você. Você, além de se sentir mal, inútil e incapaz, passa 3, 4, 5 dias, uma semana remoendo aquilo ali, se sentindo pior. E cada dia que você chega lá, você lembra do que ele falou e se sente cada vez pior. Isso tudo faz com que você fique muito mal emocionalmente. Esses altos e baixos até certa medida são normais. O problema é que quando você ouve uma crítica do chefe e se sente muito mal, é porque você tem algum problema emocional profundo. Isso pode ser uma ansiedade aguda, um trauma muito forte, ou você pode sofrer de baixa autoestima. Porque na verdade, o problema que você está enfrentando não é o problema de fato. O problema não foi a crítica do chefe, não foi o que ele disse, não foi o que você fez, mas é como você encara a si mesmo. O chefe te dá uma crítica, fala com você que você fez alguma coisa errada, por mais que ele seja duro, vamos supor que ele esteja certo, você realmente vacilou, pisou na bola. O problema não é o que ele diz, é como você se sente depois. Você se sente pior, você se sente aquela pior pessoa do mundo, aquela pessoa incapaz. Quando ele fala aquilo, você pensa, realmente eu não presto, eu não mereço estar aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei nem porque que eu existo. Isso não é uma atitude normal. Isso aí já passa da normalidade dos altos e baixos que a gente enfrenta. Muito provavelmente você precisa de uma ajuda profissional. E isso não é fraqueza. Bote em sua cabeça que isso não é fraqueza. Às vezes isso é um problema. E essa atitude de procurar ajuda profissional é maturidade. Demonstra a maturidade pela pessoa que busca. Sabe por quê? Lembra que eu disse antes que você precisa assumir o que você tem de problema e admitir que você precisa de ajuda, que você precisa melhorar? Pois é. Assumir faz parte. Procurar ajuda profissional nesses casos faz parte. Se esse for o seu caso emocional, procure ajuda.
É o melhor que você pode fazer. Agora tem casos que você não precisa procurar ajuda profissional qualificada. Tem casos que a sua instabilidade emocional vem das relações. Você tem que se perguntar, por que meus relacionamentos não duram? Às vezes acontece assim, você começa a namorar uma pessoa e aí tá tudo bem, aquele love, amor pra cá, amor pra lá, benzinho, bebê, mas na primeira dificuldade vocês se desentendem e separam. E qual é a conclusão? Não era pra ser. Ele não é pra mim. Ela não é pra mim. Ela não é a tampa da minha panela. Ela não é a outra metade da minha laranja. Outra situação, ainda num relacionamento. Você, por mais que tente namorar outras pessoas, você sempre acaba encontrando o mesmo tipo de pessoas, que são distantes, frias e indisponíveis. E fica repetindo sempre esse mesmo ciclo, gerando um vazio emocional, um vazio sentimental que você precisaria preencher com a pessoa que está ao seu lado e ela não preenche. Ou quer ver outra situação? Não num relacionamento a dois, mas na família. Você vive se anulando para evitar brigas na família. Mas por dentro, você vive com raiva, vive exausto, porque aceitar aquelas situações que te desagradam fazem com que você se gaste muito, com que você se desgaste muito. Nesses casos, você pode tomar uma atitude, mas você precisa primeiro admitir que tem alguma coisa que você precisa fazer e que tem algo que você precisa parar de fazer. Jogar para fora. Você pode se perguntar até que ponto eu colaboro com isso. Se você costuma lidar com pessoas nos seus relacionamentos a dois, que são sempre pessoas distantes, frias, que não estão ali para você, que não se importam com você, que não conversam com você, que não dão o que você precisa, mas você continua naqueles relacionamentos, por que você está lá ainda? Por que você continua nesses relacionamentos? Será que é porque você acha que não merece mais do que aquilo, que você tem que aceitar o que você está recebendo e pronto, acabou? Ou você pode mudar a sua mentalidade e começar a procurar? Ou será que você está se relacionando, mesmo na amizade, com pessoas que são diferentes do que você quer? Com pessoas que não colaboram com você, com pessoas que não te agregam valor? E se você começa a namorar e termina porque tem alguma dificuldade e você acha que simplesmente não deu, não era para ser? Vocês não são compatíveis? Por que vocês não são compatíveis? Às vezes o relacionamento tem problemas, todo relacionamento tem problemas, mas você precisa resolver, encontrar os problemas, vocês dois, e resolver. Mas sabe o que acontece? Às vezes eu acho que eu estou certo, eu bato o pé que eu estou certo e pronto, acabou. E não é assim que funciona. Num relacionamento a dois, não é assim que funciona. Às vezes eu tenho que ceder, às vezes minha esposa tem que ceder. E isso faz parte. Mas se você não cede, claro que você vai terminar o relacionamento. Todo relacionamento você vai terminar achando que não era para ser. Aí você vai dizer, não era para ser, ele não era para mim. Ele não é o tipo de pessoa que eu queria. Ele não é um homem maduro. Quando na verdade é você que não aceita o que ele está falando. Quando é você que não cede porque você acha que ceder é um sinal de fraqueza. E lembra lá no começo que eu falei de alguma coisa que você precisa mudar? Que você precisa reconhecer? Esse momento aqui é um dos mais difíceis, que quando fala de relacionamento a dois, hoje em dia é muito comum as pessoas pensarem assim, que ceder é sinal de fraqueza. E aí se você nunca cede, ele também não vai ceder, e vice-versa. E aí, minha filha, acabou o relacionamento. E você nunca vai ter estabilidade financeira, financeira não, é emocional. Você nunca vai conseguir se manter num relacionamento duradouro, num relacionamento contínuo, num relacionamento significativo que faça que você se sinta completado. Porque você se sinta completada, você nunca vai conseguir. Porque você não consegue construir. Um relacionamento é construído. Tipo um tijolinho que vai colocando numa casa. Depois que você constrói, levanta a parede com tijolo, você reboca, você pinta, você emassa, coloca cerâmica. O relacionamento é assim. Cada dificuldade é uma oportunidade de você aparar um buraco que ficou aberto, consertar uma mancha de tinta, um buraco no reboco. Cada dificuldade são momentos de você fazer isso. E toda essa construção exige paciência, exige autocrítica e exige humildade, porque você vai precisar reconhecer que tem que melhorar. Eu sei que esse processo de olhar para dentro de si é desconfortável, é chato. Eu sei que é difícil você ter que admitir, porque você acha que está certo. Você acha que o proceder que você está fazendo, que você está levando, está certo. E é realmente por isso que você precisa mudar.
Ninguém insiste fazendo algo que está errado sabendo que está errado. A não ser que realmente queira fazer o errado. Tem gente que realmente quer. Insiste no errado porque realmente quer. Mas no geral, a gente faz o errado porque acha que está certo. E esse processo de olhar para dentro faz com que a gente reavalie o que a gente acha ser certo. No seu caso, se você está enfrentando essa dificuldade toda para se manter estável emocionalmente, estável financeiramente, para curar suas dores emocionais, às vezes o que você tem que fazer primeiro, antes de tudo, é olhar para cá. E isso é difícil. Mas acredite, assim como é desconfortável, assim como é difícil, é libertador. Você vai conseguir o que poucas pessoas hoje em dia conseguem, que é o pleno conhecimento de si mesmo. Hoje a gente fala sobre autoconhecimento na internet, as pessoas falam muito sobre autoconhecimento, mas essas mesmas que falam sobre autoconhecimento não se conhecem de verdade. É muito comum isso acontecer. Elas não se conhecem de verdade e isso gera muita dificuldade. Então, invista em você. Bote na sua cabeça que vai levar tempo, mas não desista. Eu garanto para você que se você começar daqui, o resto de fora vai se ajeitar e vai entrar tudo em harmonia. Não espere consertar tudo em uma semana. Não vai ser tão rápido assim. Mas também não viva no automático, como se algum dia fosse melhorar, esperando pela sorte, esperando por uma providência divina. Então se encontre, se encare de verdade e você vai ver como aos poucos as coisas de fora vão começar a se ajeitar e você vai ter a estabilidade que você tanto quer.